Algo muito estranho está acontecendo nos corredores do Dubai Mall. No papel, um cenário desses deveria ser absolutamente impossível. Estamos falando, afinal, do maior shopping do planeta Terra. Um gigante que abriga mais de 1.200 lojas, uma pista de esqui coberta e um aquário colossal de 10 milhões de litros bem no meio do saguão. Por anos, esse lugar atraiu mais visitantes anuais do que a Torre Eiffel ou a Times Square. Era a joia da coroa de uma metrópole que se ergueu sob a premissa de que o exagero é sempre o melhor caminho. Mas hoje, você e eu podemos caminhar por lá e notar o silêncio imediatamente. Os corredores estão visivelmente vazios e as lojas âncoras parecem desertas. Grandes marcas globais que antes brigavam por cada centímetro quadrado de vitrine estão arrumando as malas discretamente. A pergunta incômoda que as autoridades de turismo de Dubai tentam abafar a todo custo está ecoando cada vez mais forte pelos cantos vazios do complexo. Será que o shopping mais visitado do mundo está se transformando em um deserto fantasma? Se você quer compreender o que realmente acontece nos bastidores dessa cidade de fachada perfeita, convido você a nos acompanhar de perto nessa investigação. O que ocorre no Dubai Mall revela muito mais sobre as fragilidades ocultas do Império de Vidro dos Emirados Árabes do que eles gostariam de admitir. Para entender o tamanho do tombo, precisamos voltar ao topo, aos anos dourados em que o Dubai Mall parecia inabalável. Quando o empreendimento abriu suas portas em 2008, os relatórios financeiros indicavam uma catástrofe iminente. A crise financeira global estava prestes a explodir, o mercado imobiliário derretia e a confiança do consumidor simplesmente sumia no ar. Qualquer investidor sensato teria adiado a inauguração para um momento mais seguro, mas Dubai ignorou as regras do mercado tradicional. Eles abriram as portas em meio ao caos econômico global e desafiaram o público a não comparecer. E o público foi. Em apenas 2 anos, o shopping já registrava 54 milhões de visitas. 54 milhões de visitantes anuais é um número impressionante, superando toda a população da Coreia do Sul passando por aquelas catracas em 12 meses. Por trás desse sucesso estrondoso, havia uma estratégia genial. O Dubai Mall nunca funcionou puramente como um centro de compras tradicional. Ele foi desenhado para ser uma atração turística obrigatória, um ponto de encontro. O famoso aquário, repleto de tubarões-baleia, tornou-se o cenário preferido para fotos na internet. Logo do lado de fora, o show das fontes dançantes reunia multidões todas as noites. O shopping agia como um superimã urbano, e durante uma década inteira, as marcas de luxo colheram os frutos dessa gravidade. Gigantes como LVMH, Gucci, Prada e Rolex assinaram contratos de locação mais rápido do que a tinta da caneta conseguia secar. A lógica comercial parecia infalível para os executivos dessas marcas de luxo. Se dezenas de milhões de pessoas passam em frente à sua vitrine anualmente, você não questiona o valor do aluguel. E o custo para estar ali era astronômico, rivalizando diretamente com a Quinta Avenida em Nova York ou com a Avenida Champs-Élysées em Paris. Mas aqui está o grande segredo que você e eu precisamos analisar com cuidado a partir de agora. Esses números espetaculares de visitação podem ser reais e extremamente enganosos ao mesmo tempo. Existe uma diferença crucial entre um visitante curioso e um cliente real, e essa distinção começou a pesar drasticamente nos relatórios internos. Os dados que a construtora Emaar sempre divulgou eram baseados apenas no fluxo de pessoas nas dependências do complexo. Essa contagem ignorava quantos daqueles milhões de turistas estavam realmente consumindo nas lojas de grife ou se estavam apenas tirando fotos diante do aquário gigante antes de ir embora. Grande parte do tráfego sempre foi composto por turistas de passagem, pessoas que compravam apenas uma lembrança barata ou uma refeição rápida na praça de alimentação e seguiam viagem sem gastar um centavo no comércio de luxo. O turista que caminha sem rumo e o milionário focado em compras de alto padrão são perfis completamente distintos de consumidores. Durante muito tempo, essa disparidade foi ignorada, porque a cidade crescia em um ritmo avassalador. O fluxo constante de novos moradores abastados e fortunas vindas da Rússia, da Índia, da China e de vários cantos da Europa sustentava as vendas de luxo, equilibrando a balança comercial do empreendimento. Mas as engrenagens dessa máquina começaram a chiar e os dados de consumo tomaram direções opostas aos dados de visitação. Essa transição não aconteceu de repente, mas sim de forma gradual, como ocorrem as grandes crises urbanas silenciosas.
O primeiro grande golpe veio com a explosão dos custos operacionais e de moradia. Logo após a pandemia, a cidade passou por uma escalada inflacionária extremamente agressiva, mesmo para os padrões globais de inflação. Os aluguéis residenciais em áreas centrais de Dubai dobraram de preço entre os anos de 2020 e 2023. O custo para comer fora, os serviços mais básicos e o custo de vida geral dispararam de maneira assustadora. Esse encarecimento sufocou diretamente a população residente local, que representa a verdadeira base de consumidores recorrentes do shopping, e não apenas turistas de passagem que visitam a cidade uma única vez nas férias. Diante de moradias tão caras, os moradores locais começaram a fazer contas básicas ao entrar nas lojas de grife. O consumidor percebeu que poderia comprar exatamente o mesmo produto na internet, recebendo em casa por uma fração considerável do valor cobrado pelas lojas físicas do complexo. Aquela justificativa de pagar mais caro pela experiência imersiva de comprar no shopping mais espetacular do planeta perdeu força diante de aluguéis que subiram 40% em apenas 12 meses. Além do fator preço, a concorrência feroz da própria cidade entrou em cena. Dubai nunca constrói apenas uma versão de suas atrações, e o império começou a competir consigo mesmo. Outros colossos comerciais como o Dubai Hills Mall e o Ibn Battuta disputam ferozmente a atenção do público local. A proporção de área comercial por morador na cidade é uma das maiores do planeta Terra. Durante muito tempo, os analistas assumiram que sempre haveria turistas e moradores suficientes para lotar todos esses empreendimentos gigantescos. Essa tese agora se mostra equivocada. Quando um shopping luxuoso de última geração abre as portas em uma boa localização, ele não cria novos consumidores do nada. Ele apenas redistribui os clientes que já existem. Empreendimentos modernos com estacionamento simplificado e proporções humanas começaram a roubar o público. Há um terceiro fator silencioso que os especialistas de mercado consideram o mais alarmante de todos, justamente porque a propaganda oficial do governo não consegue solucionar. Estamos falando de uma mudança profunda no comportamento do consumidor global. O pilar que sustenta o Dubai Mall baseia-se na ideia de que as pessoas querem passar seus momentos de folga dentro de templos de consumo. Se isso fazia total sentido no ano de 2008, a realidade atual é bem diferente. A geração que dita as regras do mercado de consumo nesta década cresceu habituada ao comércio eletrônico como padrão, sem a necessidade de deslocamento físico para adquirir bens. Para esses jovens, comprar virou um processo simples de alguns cliques na tela do celular. O papel social e emocional que os shoppings costumavam desempenhar na rotina das pessoas foi diluído entre dezenas de plataformas digitais e novas formas de entretenimento urbano. O Dubai Mall tentou se adaptar adicionando simuladores de realidade virtual e pistas de patinação para manter o público atraído, mas o impasse econômico permanece sem solução. Os lojistas que pagam fortunas pelo metro quadrado precisam de compradores reais, e visitantes que apenas tiram fotos do aquário e vão embora não pagam as contas de uma estrutura tão cara. Na prática, as rachaduras do modelo já começam a aparecer em áreas menos nobres do shopping, onde lojas vazias se multiplicam silenciosamente. Marcas internacionais de médio porte estão preferindo não renovar seus contratos, concluindo que o custo astronômico de manter um ponto de venda no Dubai Mall não compensa o volume real de vendas físicas gerado. Para tentar disfarçar esses espaços ociosos, a administração tem ampliado de forma agressiva as áreas destinadas a restaurantes e cafeterias. Ao final de nossa investigação, você e eu percebemos que o setor de alimentação virou o último refúgio de um império de compras que luta bravamente para não virar poeira. Ao caminhar por certas alas do Dubai Mall em uma tarde de terça-feira, você se depara com algo impensável há uma década: o silêncio. O que vemos hoje é uma enxurrada de eventos promocionais caros. O shopping precisa desesperadamente de desculpas para inflar manchetes sobre fluxo de público, mesmo que a relação entre visitantes e vendas reais esteja despencando. Sejamos precisos, pois a precisão é a base da nossa investigação. O local não virou uma ruína. As grifes de luxo ainda vendem, o aquário atrai filas e as fontes reúnem multidões à noite. Mas a grande narrativa oficial mudou. E em uma cidade construída puramente sobre a própria imagem, essa rachadura no enredo vale muito mais do que qualquer estatística maquiada. Dubai foi erguida sobre uma promessa audaciosa, a de que eles poderiam construir qualquer coisa. O arranha-céu mais alto do planeta, o maior shopping, o destino mais extravagante. A lógica era simples: construa e o dinheiro virá. Durante 3 décadas, essa estratégia funcionou de forma implacável. Os prédios subiram, a riqueza jorrou e o mundo assistiu boquiaberto. Mas aqui está o cerne da nossa investigação.
O que acontece quando a grandiosidade perde o fator de impacto? Existe um limite físico e psicológico para a altura de um prédio antes que as pessoas simplesmente parem de olhar para o topo. Há um teto invisível para o tamanho de um centro de compras antes que o público deixe de se importar com recordes mundiais. Em uma era onde qualquer espetáculo visual está disponível na tela do celular de graça, o padrão para impressionar o público sobe mais rápido do que a engenharia local consegue construir. Os turistas ainda chegam, mas o comportamento mudou. Eles vêm apenas para arriscar um item da lista, tirar uma foto rápida e ir embora. Passam um fim de semana curto, olham o Burj Khalifa, andam pelo Dubai Mall, registram o aquário e partem. Gastam menos tempo, menos dinheiro por dia e não têm motivos para retornar. Enquanto isso, os moradores estrangeiros, o verdadeiro motor econômico por trás da fachada turística, enfrentam uma forte pressão financeira. Os debates nos fóruns locais não são mais os mesmos de 5 anos atrás. Há 5 anos, a grande pergunta entre os profissionais estrangeiros era como conseguir um visto e se mudar para lá. Hoje, o questionamento persistente nos bastidores é se o esforço ainda vale a pena. Aluguéis nas alturas, custo de vida disparado e mensalidades escolares abusivas mudaram o cenário. A promessa de um salário livre de impostos para compensar os gastos locais continua existindo no papel, mas a conta matemática simplesmente não fecha mais quando o custo de vida sobe de forma tão agressiva. Quando essa balança financeira pesa, as mesmas pessoas que tomaram uma decisão pragmática de se mudar começam a planejar, com o mesmo pragmatismo, o dia de ir embora. Esse é o exato reflexo do que você e eu estamos testemunhando no Dubai Mall. Com essa base de moradores sob aperto financeiro e partindo, o público de alto poder aquisitivo encolhe em silêncio. No papel, os dados de turismo continuam robustos. O aquário vive cheio, as fontes dançam e os comunicados celebram recordes de visitas. Mas por trás dessa cortina de fumaça, a pergunta real que os lojistas se fazem a cada trimestre é se esse modelo de negócios ainda é sustentável. Para entender o cenário real, você e eu não devemos comparar este shopping com outros centros de compras, mas sim olhar para cidades históricas que se ergueram sobre uma única narrativa que acabou ruindo. Pense em Detroit e sua indústria automobilística, Las Vegas e os cassinos, ou o Vale do Silício, sustentado pela tecnologia. Cada um desses lugares viveu uma era dourada onde a lógica do seu sucesso parecia inquestionável, onde os lucros só subiam e era impossível conceber qualquer tipo de fracasso. Contudo, todos eles eventualmente tiveram que encarar a dura realidade de quando o pilar principal da sua identidade deixa de ser suficiente para sustentar o topo. Dubai escolheu construir sua marca através da ambição física materializada. Prédios colossais, ilhas artificiais, pistas de esqui no meio do deserto e a crença cega de que era possível forçar o nascimento de uma metrópole global apenas injetando velocidade e quantias colossais de dinheiro. Por 30 anos, essa audácia funcionou. O mundo assistiu de perto, mudou-se para lá e gastou fortunas. Mas a grande questão que o Dubai Mall expõe é se a pura ambição serve de pilar no longo prazo quando o deslumbre inicial evapora. Afinal, depois de ver o maior shopping do planeta e tirar a foto de praxe, o que faria você voltar? Uma vez que a experiência foi riscada da lista, o que faz alguém fincar raízes? Cidades feitas para o espetáculo sofrem para responder a isso. O espetáculo é binário. Ou você não viu e precisa ver, ou já viu e o interesse acabou. A conexão afetiva profunda e a vida cultural acessível foram impiedosamente sacrificadas na corrida desenfreada por recorde de tamanho. O Dubai Mall não vai se transformar em um shopping fantasma literal. A construtora Emaar possui recursos e todos os motivos para mantê-lo ativo e em constante evolução. O governo de Dubai já superou outras crises graves e sempre encontrou formas de reescrever seu próprio enredo. Dinheiro e determinação política serão injetados sem limites para blindar a grande joia da coroa. Contudo, a trajetória de queda é visível sob lentes jornalísticas. Aquele modelo clássico que gerava 54 milhões de visitas anuais e convertia esse enorme público em vendas reais está enfrentando uma forte e simultânea pressão estrutural em várias frentes de negócios. O aumento brutal de custos é real. As mudanças no comportamento de consumo são reais. A concorrência agressiva é real, e o número crescente de residentes antigos repensando se Dubai ainda é o lugar certo para viver também é um fato concreto. O shopping mais visitado do mundo não está desmoronando, mas sua calmaria revela rachaduras profundas na imagem da própria cidade.
Dubai vendeu ao planeta um sonho perfeito, um Eldorado sem limites, onde era possível construir de forma mais colossal e espetacular do que em qualquer outro lugar da Terra, onde leis financeiras que controlavam outros países pareciam suspensas pela força do capital. Por um longo e brilhante período, essa promessa se concretizou de maneiras que desafiaram a própria realidade física. Contudo, ilusões douradas não substituem as condições básicas que tornam uma cidade funcional para quem de fato vive nela. Quando as engrenagens começam a falhar, o custo dispara e o retorno encolhe. Os moradores começam a calcular friamente se a oportunidade ainda existe ali. Diante disso, nenhum espetáculo visual consegue sustentar as estatísticas de vendas. O Dubai Mall manterá as luzes acesas, as fontes continuarão seu show e o aquário seguirá atraindo câmeras. Mas os dados reais revelam uma verdade que os comunicados de imprensa tentam mascarar. Se você e eu soubermos onde olhar, encontraremos as pistas desse declínio nos corredores silenciosos nas tardes de terça-feira e nas vitrines vazias que demoram cada vez mais para serem reocupadas. Esse desgaste fica evidente nas conversas reservadas de estrangeiros que construíram suas vidas aqui e hoje questionam se aquela cidade promissora do passado ainda existe. O shopping mais visitado do mundo continua de pé, mas o cenário global mudou mais rápido do que a arquitetura dele consegue acompanhar. É nesse abismo silencioso entre as aparências e a realidade fria que reside a verdadeira notícia por trás dos panos. Se você e eu quisermos continuar desvendando o que realmente acontece nessas metrópoles de vidro que se vendem como perfeitas, mas escondem profundas rachaduras, recomendo se inscrever no canal. Esta é a realidade nua e crua que as brochuras de turismo jamais ousarão revelar. E nossa investigação está apenas começando.